Olá, eu sou a professora Débora Prismic e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei 13.005 de 2014, também conhecida como Plano Nacional de Educação. E agora sim, trouxe aqui pra frente que fica mais fácil, né? Da gente entender. Enquanto eu vou falando, dá para ir pontuando, trazendo algumas informações. Bom, quem já passou pela Constituição, lá no artigo 214, o artigo estabelece que o governo deve criar uma lei, que é um Plano Nacional de Educação. Né? E aí aqui foi criado a 13.005/2014. Então, é um único plano para todo mundo. E aí, a partir disso, as prefeituras elas se organizam para fazer seu próprio plano, que é o Plano Municipal de Educação. Eu trouxe, né, aqui uma breve introdução só para que vocês tenham conhecimento mesmo. Então, isso está escrito no próprio documento, né, que aqui ó, é o cumprimento do que está disposto lá no artigo 214. E aí vem esse exemplo aqui, vem essa explicação, não é exemplo. Vem essa explicação do objetivo. Qual que é o objetivo do Plano Nacional de Educação? Em curtas palavras, é uma educação de qualidade para todos. Ponto, é isso, né? Então, o plano ele é feito para isso, que todos tenham uma educação de qualidade. E como que vai ser feito essa educação de qualidade? Como que vai ser garantido? No plano nacional ele vai vir 20 metas, né? Então, são 20 metas para que consiga chegar nesse objetivo. São 20 metas e cada meta tem a sua estratégia, né? Então, são muitas estratégias, tá? Então, para cada meta, tem lá 4, 5, 10 estratégias, enfim. Eu trouxe aqui o Plano Nacional de forma simplificada. Isso não substitui a leitura do documento. É importante que você leia, né? Que você leia com atenção. Depois dessas observações, volte lá, dá uma lida. E dá uma lida nas estratégias. Eu não trouxe porque não tem necessidade de ficar lendo as estratégias, né? Aqui é só para pontuar mesmo coisas importantes. Mas o ideal é que você leia ele na íntegra, né? Leia todinha. Todinho a meta e a estratégia. Então vamos para o próximo slide. Os pontos importantes que eu coloquei aqui. Esse plano, ele é decenal, então ele é válido por 10 anos, né? Então 2014 teve um que valeu até 2024. Lá no começo, aqui ó, deixa eu ver se é aqui. Ele é assim, ó, Lei 13.005/2014. Já não está mais valendo esse, né? Nós já estamos com a nova lei, que é 2025, mas aí você vai ter que se atentar ao que está pedindo no edital do concurso, né? Então, às vezes está pedindo essa lei. Eu fiz específico para Itaquá, então o de Itaquá pede de 2014, tá? Vamos lá, deixa eu ver qual que é esse. Isso, então ele é plano decenal, ele não é válido por 2 anos, ele não é válido por 5, mas sim por 10. Ele é de esfera federativa, então é um único plano para que todos sigam, né? Como eu falei, e a partir disso as prefeituras se organizam e é revisado a cada 2 anos. Tá? Então, se atentem a esses números, né? Plano decenal de 10, revisão a cada 2 anos, então a cada 2 anos vai ser observado se essas metas elas estão próximas, se está indo tudo certo. E aqui o último, os estados, o distrito e o município. Os municípios devem elaborar seu próprio plano municipal de educação a partir daí, tá? O mesmo formato, com as metas e estratégias. Aí eu trouxe as diretrizes, que é a única coisa que a gente vai precisar ler, né? Não, acho que as metas também, que eu vou falar sobre elas. Então, essas diretrizes são 10 diretrizes. E você vai ver ela ao longo das metas, tá? Então, ela está espalhada ao longo das metas, né? Erradicação do analfabetismo, então tem uma meta específica para isso. Universalização do atendimento escolar, tem uma meta, né? Tem mais metas.
relacionada a isso. Então, para todas essas diretrizes, tem uma meta, tá? Essas diretrizes vai aparecer ao longo do plano, tá? Então, nós temos aqui erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais, éticos em que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com um padrão de qualidade e equidade, valorização dos profissionais da educação e promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade, à sustentabilidade socioambiental. Não tem como gravar, né? Não tem como memorizar, mas é importante que eu leia e que eu saiba que essas diretrizes, elas vão estar espalhadas lá nas metas. Então, pode ser que eu grave as metas, a forma com que está sendo organizado o documento, né? E aí eu vou falar um ponto importante que eu acho que vai ajudar bastante, que é esse tópico, divisão das metas. Então, a gente começa, como que a gente começa? Educação infantil, né? Então, automaticamente, a meta 1 vai ser educação infantil. Só que aqui nós estamos falando de ciclo de alfabetização. Então, assim, vamos pensar assim, educação infantil, qual faixa etária? A pré-escola, aquilo que é obrigatório o governo oferecer, né? Então, temos educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, atendimento educacional especializado, alfabetização, tempo integral e qualidade de educação. Eu coloquei dessa forma porque tem 20 metas, eu posso ler na íntegra, eu devo ler na íntegra as metas e as estratégias, porém, eu vou dar ênfase e vou prestar um pouco mais atenção nessas metas, que está relacionado com aquilo que está dentro ali do que eu faço. Né? Não faz sentido você estar na educação infantil e ficar focando numa meta, por exemplo, do ensino superior, né? Então, é mais fácil, se você lembra a divisão das metas, é mais fácil, porque daí você vai saber mais ou menos lembrar, vai conseguir lembrar referente às metas, né? Então, vamos lá. Primeiro, meta 1, educação infantil. Vamos conferir se é isso mesmo. A meta 1, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola, para as crianças de 4 a 5 anos de idade, e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos, até o final de vigência desse Plano Nacional de Educação. Nessa meta 1, o que eu tenho que entender? Universalizar, né, já está posto lá na diretriz e também é o objetivo, é fazer com que todos, né, tenha acesso e permaneça, né? Aqui, universalizar até 2016, lembrando que começou 2014, né, o Plano Nacional, então até 2016 era a meta deles. Eu tenho que me atentar a essa data. Aí aqui um ponto importante que eu tenho que me atentar, a educação infantil na pré-escola. Pré-escola é obrigatório. Então, é evidente que eles têm que oferecer educação para todos da pré-escola. Por isso que está aqui, universalizar. 4 e 5 anos. Se atentem com a idade, 4 e 5. Né? Não é 3 e 5, não é 5 e 6. Pré-escola, 4 e 5 anos. Então, é universalizar para 4 e 5 anos. E aí, aqui, com relação à creche, educação infantil, ele tem que garantir pelo menos, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos, né? Então, tem aqui essa meta 1. Então, se atentem com a idade e com a porcentagem, tá? Aí, lembra assim, eu começo com a educação infantil, aquilo que é obrigatório para a escola. Meta 2, né? Lembra que a gente falou lá da divisão? Educação infantil, fundamental, então é a meta 2.
universalizar o ensino fundamental, ou seja, garantir para todos o ensino fundamental de 9 anos, então o ensino tem duração de 9 anos, para toda a população de 6 a 14 anos, e garantir que pelo menos 95% dos alunos conclua essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência desse plano. Então aqui, ó, eu tenho que garantir, né, universalizar, né, educação para todos do ensino médio, né, o ensino de 9 anos. E aí, a idade, se atentem com relação à idade. Não é 5 e não é 7, tá? Não é 14 e não é 15. Não é 14 e não é 15. Tá, então só se atentem com isso, não precisa ficar gravando, tentando memorizar tudo, o que está escrito até a última vírgula, não precisa, né? Isso daqui a gente não precisa memorizar, isso a gente tem que entender, tá? Então, se a gente entende, já é um bom passo, é o primeiro que você, né, o primeiro passo e importante também. Então, vamos lá, então se atentem com isso, cai muito na prova. Tá? E aí, por mais que pareça óbvio, é muita informação. Às vezes a gente se concentra tanto em outras informações e passa batido, tá? Então, universalizar o ensino fundamental para as crianças de 6 a 14 anos. Então, já passamos pela educação infantil, já passamos pelo ensino médio, já passamos pela educação infantil e pelo fundamental. Vamos ver agora, meta 3, é o ensino médio. Ó, universalizar até 2016, né, o mesmo prazo, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17, tá? Então, de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência desse Plano Nacional de Educação a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Pode perguntar sobre a meta 3? Pode. Mesmo sendo do ensino médio? Pode. Né? Eu ainda não vi perguntando, mas pode, tá? Até mesmo porque tem aqui, né, a idade, então esses números, e aí para confundir, pode ser que eles perguntem. Então já vimos, né, educação infantil, fundamental, médio, vamos para o atendimento educacional especializado. Meta 4, universalizar, garantir para todos, para a população de 4 a 17, aqui ele inclui todos, tá? Ele inclui todos da educação básica, desde a pré-escola até o ensino médio. Então, de 4 a 7 anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Estamos falando do AE, a sala de AE, né? Então aqui, ó, tem que garantir para todos, universalizar, todos precisam ter, 4 a 17 anos, né? Então se atentem com a idade. E aqui é um recorte da LDB, então aqui, ó, o acesso à educação básica, o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Cai muito em concurso, tá? Essa palavra, eles gostam muito de substituí-la. Então, às vezes cai exclusivamente, obrigatoriamente, e não, é preferencialmente, tá? Então, se atentem a isso. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o ciclo de alfabetização. Então, o que está posto aqui no Plano Nacional? Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Isso é o que estabelece, né, o Plano Nacional. Porém, as prefeituras, elas têm a liberdade de modificar isso, né? Ele precisa colocar lá alguma meta em relação à alfabetização, mas ele não pode ultrapassar o que está posto aqui. Então, aqui ele está colocado assim, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Não posso colocar como prefeitura, a prefeitura não pode colocar final do 4º ano, no meio, não pode. Nem 5º, não pode passar do 3º ano, tá? Até o final do 3º ano. Porém, eu posso colocar antes,
né? Existem algumas prefeituras, né? Prefeitura de Mogi, por exemplo, ela é bem ambiciosa com relação à alfabetização. Então, lá na prefeitura, eles colocaram até o final do segundo ano, tá? Eu fui lá verificar. Itaquá manteve conforme está no Plano Nacional, Itaquá também manteve, né? Então também é até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Tem que, né, observar isso. Aqui também, aqui todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Cuidado com a palavrinha todas as crianças, lembrando que pré-escola não alfabetiza. Tá, então nós estamos falando do ciclo de alfabetização, ou seja, ensino fundamental, do primeiro ao terceiro, tá? Aqui a gente pode falar assim, mas está escrito todas as crianças, né? Não tem nada que está dizendo que a pré-escola não faça parte, mas ele está implícito, né? Então a gente tem que saber. Eu sabendo que pré-escola, educação infantil, a gente não alfabetiza, então eu já não colocaria isso, tá? Então, só tomem cuidado com a escrita. Todas as crianças está relacionada ao ciclo de alfabetização, do primeiro ao terceiro. Meta 6. Vamos falar agora de escola em tempo integral. Aqui é tempo mesmo, tá? Não é educação integral, então não vamos confundir isso. Oferecer educação em tempo integral, né? Se estender um pouco mais o horário, em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica, tá? Então aqui é bom a gente observar 50%. E 25%, então 50% da escola pública, né? Pelo menos a metade das escolas no município, de cada município precisa estar dentro dessa porcentagem e 25% dos alunos da educação básica, tá? Então, meta 6. Na meta 7, a gente vai falar um pouquinho da qualidade do ensino. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB, né? IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Coloquei uma foto aqui só para vocês, para a gente ver um comparativo, né? Tá faltando aqui mais outro ano, o anterior, mas só para a gente ter uma ideia. Então, funciona assim. O governo ele faz um plano nacional, ele coloca lá as suas metas e estratégias, né? Então, as prefeituras se organizam e tentam ali cumprir ao máximo. Então, isso é evidente que se eu trabalho num coletivo para atingir todas aquelas metas, eu utilizo essas estratégias, automaticamente entende-se que o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento, quando for avaliado, vai aumentar. Então, é o que a gente espera, né? Aqui eu coloquei, na verdade eu coloquei só até aqui, só até a meta 7. O interessante é que você leia na íntegra, né? Que você conheça todo o documento, e aí você vai dar mais importância ali nessas metas iniciais. Não precisa se preocupar tanto com as outras que não são relacionadas, né, ao PEB 1 e educação infantil. Lógico, tem depois as metas que estão relacionadas ao docente. Então, é interessante que você leia na íntegra o documento, né? Leia na íntegra, dê importância a essas metas iniciais, leia também as estratégias. Não tem como decorar as estratégias, elas são extensas, né? Mas é importante que você saiba, que você tenha lido. É ruim a gente ir lá fazer uma prova e falar assim, poxa vida, eu não sei, eu nem peguei no documento, né? Então isso faz parte de quem estuda e precisa. Então eu vou ficando por aqui, né? Agradeço a todos, espero que tenha ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.